Olá! Vamos começar a aula do nosso bloco 2 do nosso mini curso Disciplina Positiva no Atendimento a Famílias. Gente, essa é uma aula muito importante, porque a gente vai começar a falar sobre família e sobre estilos parentais. Sugiro que vocês estudem bastante sobre os estilos parentais, porque quando a gente começa a entender a dinâmica e a importância de se conhecer esse estilo parental e a forma como as famílias educam suas crianças, parece que é uma janela assim que se abre na nossa atuação. A gente começa a entender muito mais do comportamento infantil, infanto-juvenil de modo geral. Então, muito do comportamento das crianças vocês vão conseguir entender a partir dessa dinâmica encontrada nos estilos parentais. Então, vamos comigo? Vamos lá. Aqui eu quero relembrar antes com vocês sobre essa mudança que aconteceu na família, né? A gente falou isso em algumas aulas anteriores, mas é bom ressaltar porque a gente precisa passar muito isso para as famílias, principalmente para aqueles pais e mães que são descrentes, né? Muitos pais chegam para a gente e falam, mas no meu tempo não era assim, e palmada funcionava. E a gente tem que passar, né, para esses pais essa ideia, essa consciência de que o mundo mudou. Então, essa forma disciplinar punitiva não funciona mais. Ao mesmo tempo, o extremo, né, essa forma de educar permissiva demais, em que a criança passa a ser detentora de suas necessidades e do seu controle, das suas... Enfim, a criança toma conta da sua própria vida, isso também não é interessante. Então, a gente mostra para os pais que essa mudança na sociedade acontece por uma redução de hierarquias. A gente fala muito em igualdade, né? Hoje em dia, as grandes empresas também, a gente tem uma diminuição de cargos autoritários, a gente tem ainda as hierarquias, né? Elas são necessárias no processo organizacional, mas a gente não tem mais as chefias, né? Não existe uma pessoa detentora de todo o saber. As reuniões, né, mais constantes de negócios são exemplo disso. Então, todos os funcionários de uma empresa atual, eles são ouvidos. Então, os níveis hierárquicos, os níveis de autoridade diminuíram muito na nossa sociedade em benefício da igualdade. Então, isso é um ponto positivo que a gente deve enxergar como algo positivo, mas que alterou a forma como as crianças enxergam, né, a autoridade dos pais. E por isso, a gente tem que mudar o nosso comportamento também. O feminismo também está muito em alta, então, antigamente, o pai, né, o homem, o macho, ele era o detentor da família, ele era o responsável econômico, o responsável autoritário sobre toda a família. E hoje a gente está tendo uma inversão de papéis. Muitas famílias, elas têm a mãe como chefe de casa, chefe da família, é a mulher quem decide, né, as principais questões do lar. É a mulher que sai para trabalhar, então a gente está tendo muito essa inversão, né? Essa mudança de papéis, e as crianças, ao verem isso, elas começam a se sentir também iguais nesse novo sistema. A acessibilidade também, né? A internet e ao conhecimento, a disponibilidade de conhecimento que as crianças têm hoje também é muito maior não, né? Infinitamente maior. As crianças na nossa época, algumas décadas atrás, elas não tinham acesso ao conhecimento. As crianças assistiam apenas o desenho e no horário do jornal elas tinham que ir para o quarto, elas não eram permitidas assistir e participar de conversas entre adultos. Hoje é o contrário. Hoje a gente consegue ver crianças, inclusive, em rodas de bar, participando de conversas com adultos. A gente vê crianças assistindo novelas, filmes de adultos, né? A gente não vai entrar em detalhes se isso é positivo ou negativo, vai de cada família, vai de como cada família pensa, cada ser indivíduo pensa como educar sua criança. Mas a questão é que essa participação maior da criança na sociedade, o acesso à internet, faz com que a criança entenda melhor, né? Seja mais crítico também. E esse acesso à informação faz com que o seu comportamento também mude. A igualdade, como eu já falei, é diversidade, né? Hoje a gente tem uma diversidade de pensamentos e de ideologias, de pessoas imensa. Então, isso tudo, todos esses fatores que alteraram tanto a nossa sociedade e a nossa cultura, estão alterando também a nossa família, obviamente. Então, não adianta mais a gente tentar métodos disciplinares como os de antigamente, né? É preciso novos métodos disciplinares e, graças a Deus, a disciplina positiva está aqui para dar luz para as novas famílias de como atuar com assertividade. E a gente tem que estar atento também, né, como profissional, como psicólogo, psicopedagogo e orientador parental, à dinâmica da família.
A gente tem que entender que a gente não está ali para observar o pai, para observar como a mãe age, como o pai age, como a criança age, mas sim aos sistemas. Então, a partir de agora, um orientador parental, ele tem que ter um olhar sistêmico. Sugiro a vocês também que estudem um pouquinho sobre o que é um pensamento sistêmico e sobre o que é a terapia sistêmica, é uma abordagem da psicologia que é muito interessante para se trabalhar com famílias. Inclusive, a psicologia sistêmica, ela é a abordagem mais utilizada para terapia de família. Então, a gente passa agora, né, como profissional, a olhar a intrassubjetividade, né, ou seja, a ideia que está por trás de cada integrante da família é um sistema, então cada indivíduo ali é um sistema, só que o nosso caso, o nosso olhar tem que partir para o sistema familiar. E o sistema familiar é composto de diversos subsistemas. A gente tem a relação do pai com a mãe, que é um sistema. A gente tem a relação do pai com o filho mais velho, por exemplo. A gente tem a relação do pai com o filho mais novo, da mãe com o filho mais velho, da mãe com o filho mais novo. A relação entre os quatro, né? Eu estou usando minha família como exemplo. A relação entre os quatro, a relação entre três, entre o pai, a mãe e o filho mais velho, que pode ser diferente da relação do pai com a mãe com o filho mais novo. Então, a função do orientador parental, do psicólogo que trabalha com famílias, é olhar esse sistema. Então, a gente não pode atender a demanda do pai ou a demanda da mãe. Por isso que a gente não pode trabalhar com famílias num olhar individual. A gente tem que trabalhar a família como um todo. Então, a nossa atuação é com o comportamento familiar. Como essa família gira em torno daquele comportamento, daquele problema que foi trazido para a clínica. Então, a gente tem que estar de olho nesses 5 subsistemas que estão aí. Desde o sistema interno de cada um, a forma como cada um lida com si, também isso pode refletir na família. A gente pode identificar que o que está trazendo conflito para a família é a forma como, por exemplo, aquela mãe lida com seu transtorno de ansiedade. Então, aí a gente pode encaminhar essa mãe para uma terapia. Ou a gente pode começar a perceber que o que interfere na dinâmica e na harmonia familiar é a relação entre 2 irmãos, que é muito conflituosa. Então, já é um sistema que a gente precisa observar. Mas, de modo geral, o olhar é a partir do todo. A gente precisa olhar a família de modo geral, de modo holístico, para que assim, sim, a gente possa agir com assertividade, conseguindo orientar a família dentro do problema que ela apresenta. E aqui eu apresento para vocês os 4 estilos parentais propostos pela disciplina positiva. Esses 4 estilos, eles não estão apenas na disciplina positiva, nos livros da Jane Nelson, mas sim em artigos científicos, em pesquisas diversas que analisaram a efetividade desses 4 estilos, tá? E eu vou falar sobre isso também com vocês. Mas a disciplina positiva tem uma forma muito interessante, muito particular de classificar esses 4 estilos. Os 4 são permissiva, as famílias que têm o estilo parental permissivo, as famílias negligentes, as famílias autoritárias e as famílias democráticas, tá? Aqui eu aproveito já para dizer para vocês que a família democrática é a família que utiliza os pressupostos, né, de forma consciente ou inconsciente da disciplina positiva. Esse nome, né, essa nomenclatura democrática está nos artigos científicos, principalmente de Gomide. É um autor que fala muito sobre análise de estilo parental, inclusive tem um teste, que é o inventário de estilos parentais, que foi o qual eu usei para construir o baralho de estilos parentais que vocês receberam, que está lá no programa do curso, que vocês têm direito, e é uma ferramenta riquíssima para vocês utilizarem com as famílias para identificar melhor esse estilo parental, além de identificar também algumas dinâmicas e a forma como essa família pensa e lida com algumas situações. Mas vamos lá. A disciplina positiva usa a firmeza e a gentileza para classificar esses 4 estilos parentais. Então, a gente vai ter muito ou menos, né? Excesso de permissividade ou excesso de gentileza ou ausência de gentileza e excesso de firmeza e ausência de firmeza para classificar essas famílias. Então, vamos lá. Nesse gráficozinho aqui, vocês conseguem ver, né? Excesso de gentileza, ausência de gentileza. Excesso de firmeza e ausência de firmeza. Então, vamos começar com as famílias permissivas. As famílias permissivas são aquelas que a gente percebe que tem um excesso de gentileza, um excesso de amor, um excesso de compreensão, um excesso de aceitação, um excesso de permissão mesmo.
né? As crianças são completamente livres para decidir o que querem, e tudo isso com base de muito amor, de muito afeto, muito carinho, muita compreensão. Então é um excesso de gentileza e uma redução, uma ausência praticamente de firmeza. Não existem limites, não existem regras, as crianças fazem o que querem. Então é o perfil, né, da família permissiva. As famílias negligentes são aquelas em que não há gentileza e não há firmeza, né? Como o próprio nome já diz, são pais ausentes, em que as crianças acabam ficando perdidas, sem saber o que fazer, sem entender muito bem o que é certo e o que é errado. E esse estilo aqui a gente vai falar, ele é muito perigoso. Vamos falar sobre cada um deles. As famílias autoritárias, né, que eram as mais comuns nos nossos tempos, são aquelas famílias que têm um excesso de firmeza, né, os limites são bem definidos, os pais são rígidos, os limites são bem estabelecidos, e uma redução, uma ausência praticamente de gentileza. A gente não vê carinho, a gente não vê afeto, a gente não vê brincadeiras. Lembrando que isso tem as variações para mais e para menos. E as famílias democráticas, em que conseguem equilibrar um excesso de gentileza e um excesso de firmeza, tá? Vamos conhecer cada uma delas. Vamos imaginar agora que vocês estejam olhando por uma janela cada uma dessas famílias. Vamos começar com a família autoritária. A gente está olhando pela janela uma família autoritária. O que a gente consegue perceber? Quais fatores e pontos a gente consegue identificar nessas famílias? Eu coloquei aqui alguns deles, né? Como é dentro da casa de uma família autoritária, existe o medo, né? As crianças, elas acabam colaborando por medo de retaliação ou de punição. Então, medo existe em lugar do respeito. Falta de diálogo, as crianças não têm direito de ter voz. São os pais que decidem o que é certo, o que é errado, e o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Então, não existe diálogo entre as crianças e os adultos. Por conta desse medo, as crianças são obedientes. A falta de espontaneidade, as crianças não têm direito de expressar o que sentem, o que querem, então elas acabam perdendo essa espontaneidade. Falta de afeto e de carinho, é uma família que preza muito pela responsabilidade, pela obediência, então o carinho, o afeto, momentos de ludicidade, do brincar, de estar em família, né? Esses momentos prazerosos de carinho, eles são praticamente ausentes. Falta de autonomia, uma vez que a autoridade é bem definida, em que as crianças são impostas às crianças o que elas têm que fazer e como elas têm que fazer, as crianças acabam não desenvolvendo autonomia, não sabem muito bem como agir, simplesmente estão ali para cumprir as regras. Há um excesso de regras, não há acordo, né? Não há diálogo, não há acordo, então as regras são impostas. A rotina, porém, é bem definida, tem horário para tudo, é tudo bem definidinho, e há uma falta de confiança. Os pais acabam não confiando nos filhos, né? Afinal, se uma família, um pai e uma mãe, tem uma forma disciplinar tão rígida e tão controladora, é sinal de que não há confiança nas crianças, né? Gente, lembrando em que a gente está indo para um ponto extremo, certo? A gente tem os níveis, vamos dizer assim. Tem famílias que são muito autoritárias, mas até chegarem, por exemplo, as famílias permissivas, elas vão mesclando aí, vão diminuindo esses níveis de autoridade, tá? Vocês vão perceber quando vocês conseguirem usar o baralho. Então, o que essa família consegue desenvolver? Quais são as habilidades que essa família, que esse perfil disciplinar desenvolve nas crianças? Submissão. As crianças, afinal, têm que aprender a obedecer. Então, para obedecer, elas não podem criticar, elas não têm opinião, então elas têm que ser submissas. São crianças inseguras, porque elas não têm autonomia, elas simplesmente seguem regras, então são muito inseguras. São crianças que tendem a mentir, né? Crianças adolescentes são mentirosas, porque uma vez que elas não conseguem ter o que querem sendo verdadeiras, elas acabam mentindo para conseguir alguma coisa, né? Algum ganho. Podem se tornar agressivas, porque muitas vezes as famílias autoritárias são aquelas que punem, que castigam, e inclusive as palmadas acontece aqui nesse estilo parental. Então as crianças acabam desenvolvendo também uma agressividade por terem isso como exemplo. Então a autoridade, as famílias autoritárias hoje em dia acabam desenvolvendo crianças com perfil agressivo. Crianças que tendem à depressão, né? São as crianças que apresentam aquele quadro de inadequação assumida, que a gente falou nas aulas anteriores. Então, por acharem que elas não são aceitas e que elas não vão nunca dar conta do que os pais cobram delas, elas acabam tendo um perfil mais depressivo, principalmente na adolescência. Podem ser adultos controladores, uma vez que vieram de lares controladores. São introspectivos, não sabem fazer amizade. Podem ser também pessoas muito responsáveis, uma vez que foi cobrado isso delas durante toda a vida. Então, tem pontos positivos, né, gente? São crianças, adultos, né, no caso, responsáveis. Podem ser bons líderes,
são disciplinados e são muito respeitosos, uma vez que elas foram obrigadas a respeitar. Então, elas podem ser respeitosas ou não, tá? Isso tudo aqui são habilidades que a gente acredita que elas podem ser desenvolvidas a partir do que foi estudado nesses perfis. Uma coisa interessante que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente fala em estilo parental, que é, digamos assim, o melhor, né, que desenvolve melhores habilidades nas crianças, né, futuramente adultos, o estilo autoritário é um deles. De acordo com a literatura científica, né, eu posso colocar os artigos aqui para vocês na descrição da aula, o estilo autoritário é um dos perfis que acabam gerando boas habilidades de vida, né? Ele fica em segundo lugar. Primeiro é o democrático, obviamente a gente vai ver ele mais para frente. Mas vamos ao perfil permissivo. Como é a família permissiva, que tem um excesso de gentileza e a ausência de firmeza? Lembrando também que existem os níveis, né? Então é uma casa que não tem regras, que não tem limites, que não tem rotina, que não tem respeito, né? Uma vez que as crianças são tratadas simplesmente com carinho e afeto, mas elas decidem, não existem limites, não existem regras, porque o amor é soberano, né? Apesar disso que deve acontecer, mas em nome desse amor, quando a gente deixa de colocar regras, a gente não está respeitando o desenvolvimento da criança. Porque a criança, para se desenvolver, ela precisa de amor e precisa de respeito. A gente precisa passar essa ideia para os pais também. É preciso existir um respeito à criança. Então, quando eu permito que meu filho faça o que ele quer, eu posso até estar respeitando o meu filho, mas não estou respeitando o desenvolvimento dele, que precisa de limites e que precisa de regras. Então, o respeito ele tem que ser geral, tem que olhar todos os pontos. É uma família que realmente desenvolve muita autonomia ou não, né? Aqui eu abro um parênteses, as mães, né, os pais superprotetores, eles entram nesse ponto aqui. A superproteção, né, ele está relacionado à permissividade porque ele faz com que os adultos façam tudo pelas crianças. Então, são as crianças que ordenam. O fato das crianças estarem no comando e os pais fazerem tudo o que as crianças querem, faz com que as crianças não desenvolvam autonomia. É o contrário nas famílias superprotetoras. Porque a mãe, por exemplo, que não quer que a criança... acha que a criança não sabe ainda comer sozinho. Então, a criança que até os 4 anos, a mãe tá ali dando comida na boca porque ela quer proteger, porque acha que a criança não vai conseguir, vai se sujar, para a criança comer direito. Então, a criança acaba não desenvolvendo autonomia. Mas o contrário, né, muita autonomia também acontece, porque uma vez que os pais estão permitindo sempre as crianças fazer o que querem. Então, se é, por exemplo, uma criança que quer porque quer comer sozinha, os pais vão deixar, né, independente da idade. Então, isso acaba gerando autonomia também. O diálogo, né, uma família que existe sim o diálogo, os pais estão sempre ouvindo o que as crianças querem, existe muito amor, muito carinho, muita afetividade, tem muita liberdade, né, isso por um lado é positivo, a liberdade é uma via de mão dupla, né, tem ponto positivo e tem ponto negativo, então uma liberdade com limites é o que a gente sempre fala. Mas a liberdade é um ponto positivo, né? As crianças serem livres para se desenvolver, para experimentar todo o seu potencial, isso é maravilhoso. Há o desrespeito, porque uma vez que os pais não demonstram respeito ao desenvolvimento da criança, essa criança não consegue respeitar seus pais, então de alguma forma essa criança vai acabar desrespeitando esses pais ou o ambiente, o que é muito comum. Há também a agressividade, né? As crianças, quando recebem um não dos pais permissivos, elas geralmente começam um ataque de birra, porque elas não estão acostumadas a ouvir não. Então, quando elas ouvem um não desses pais permissivos, a birra acontece, os conflitos acontecem, a agressividade acontece e os pais acabam cedendo. E é nesse momento, quando os pais cedem, é que a criança toma o poder e aí começam o mau comportamento e todo aquele processo de crianças mimadas que a gente ouve tanto falar hoje em dia devido a lares permissivos. Então, quais habilidades que essa criança desenvolve? É uma criança que desenvolve baixa empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro porque as suas necessidades estão sempre acima dos outros. Foi isso que ela aprendeu quando era criança. Então, são crianças, adultos descompromissados, não têm compromisso porque não foram ensinadas a lidar com regras, com limites, então não tem muito compromisso. São desrespeitosas, uma vez que, como eu já falei, as suas vontades estão acima sempre da dos outros. São mimadas, desorganizadas, porque não foram ensinadas a serem organizadas, não era preciso. Porém, são crianças e adultos, né, também aventureiros, gostam de se arriscar, porque, né, vieram de lares e que isso era permitido, então elas geralmente são aventureiras, corajosas, podem ser autoritárias,
porque tudo era sempre de acordo com como ela queria, então acabam sendo pessoas também autoritárias. E são egoístas e fúteis, dá pra gente entender o porquê também, né? Então, o perfil permissivo tá na lista aí, tá em terceiro lugar, ou seja, é um dos piores estilos que a gente pode ter para educar uma criança. O pior estilo, gente, é o estilo negligente. Obviamente dá pra gente imaginar, né? Pais e mães ausentes. Infelizmente, é um perfil que está acontecendo muito na nossa sociedade atual, porque os pais e as mães estão dando mais valor ao trabalho, né, às suas rotinas, do que aos seus filhos. Então, acabam negligenciando a educação dos seus filhos, que acabam sendo educados por babás, por avós, tios, né, a rede de apoio, ou apenas pelo contexto escolar. Então, crescem na ausência dos seus pais. Aqui eu abro um parêntese também para falar sobre os riscos desse perfil. O perfil negligente, ele desenvolve habilidades bem perigosas nas crianças quando se tornam adultos. E mais ainda, gente, prestem atenção nisso. Os perfis parentais, eles não são da família, eles são do pai ou da mãe educador. Então, a gente tem, sim, famílias mistas, em que, por exemplo, o pai é autoritário e a mãe é permissiva, em que a mãe é negligente e o pai é autoritário, e por aí vai. O perfil que vocês precisam ter bastante atenção quando a gente for identificar que é um perfil mais perigoso é quando um dos educadores é negligente e o outro é permissivo, né? Isso eu costumo dizer que é uma bomba relógio. Quando vocês identificarem famílias em que os pais têm esse perfil, um é negligente e o outro é permissivo, tenham muita atenção. As crianças nesse perfil costumam desenvolver quadros graves, né? Ideação suicida na adolescência ou na vida adulta. Podem desenvolver transtorno psicótico, né, se tornarem inclusive psicopatas e sociopatas. A gente consegue ver isso também nos filmes e na literatura. Então, casos bem graves, quando delinquência, né, uso de drogas, alcoolismo, todas essas mazelas que a gente consegue ver na nossa sociedade atual, se a gente for investigar, estão relacionadas a famílias que têm esse perfil, né, entre negligente e permissivo. Então, fiquem atentas a esse estilo, tá? Mas vamos lá, como é uma família negligente dentro de casa? Não tem diálogo, não tem rotina, não tem limites, não tem afeto, não tem respeito às necessidades, né? Então, é uma família que, uma vez que são negligentes, eles são ausentes, não tem muita interação entre eles. O único ponto positivo, né, que por um lado é positivo, é a individualidade, em que é respeitado a individualidade de cada um. Mas num ponto negativo, porque está relacionado a um caso de negligência. E é uma família desorganizada, percebam que quase não tem pontos positivos. Principalmente quando a gente fala de habilidades. Quais habilidades uma criança que cresceu num lar negligente vai desenvolver? É uma criança antissocial, que não sabe lidar com pessoas, porque não foi ensinado a ela como lidar com pessoas. São crianças que podem se tornar adultos inseguros ou controladores. Eu tive o caso de uma adolescente, estava entrando na idade adulta, ela cresceu num lar negligente, os pais, os dois eram negligentes, graças a Deus ela não foi para um lado mais negativo, mas ela era uma pessoa muito insegura e ao mesmo tempo controladora. Ou seja, para lidar com essa insegurança que ela tinha de ser amada ou não ser amada, ela acabava controlando a si e aos outros. A todas as relações em que ela se encontrava, ela agia de forma controladora, justamente para não sofrer com essa insegurança que ela tinha. Então, a insegurança e o controle está muito presente nas pessoas que vieram de lares negligentes. Podem ser pessoas depressivas, agressivas, podem desenvolver transtornos psicológicos, né, como eu já falei, depressão, um transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, inclusive o borderline, que é um transtorno muito perigoso, também acontece em lares negligentes. São pessoas que se acham autossuficientes, né? Ou seja, apesar de elas virem de lares negligentes, elas acabam acreditando que não precisam de ninguém. Então, elas tentam dar conta de tudo sozinhas e acabam percebendo que não conseguem, e aí surgem as frustrações. São pessoas com baixa autoestima, podem ser autoritárias, né, como eu já falei, com relação ao controle, e têm uma tendência à delinquência. Então, é um perfil muito perigoso quando a gente tem pessoas de lares negligentes, certo? Como eu já falei, fiquem de olho nos casos casados, tá? Famílias negligentes e, ao mesmo tempo, permissivas, elas são muito perigosas. E aí, a nossa função... esqueci.
o perfil democrático, claro, né, o que a gente precisa falar, que é o perfil proposto pela disciplina positiva, em que tem uma democracia, né, em que todos conseguem ter voz dentro desse ambiente, que é a proposta de disciplina, né, de educação que é mais aceitável, é mais adequada para a nossa sociedade atual. Como é dentro de casa, né, dessas famílias democráticas? Existe diálogo, né? Todos têm direito à voz, todos são ouvidos, todos são considerados. As regras são bem estabelecidas, mas em acordo. Existem regras e elas foram acordadas entre si. Todos os integrantes da família participaram e concordaram com essas regras. Os limites são pré-estabelecidos, né? Não é regra, é limite mesmo. Existe um limite e esse limite é informado previamente, né? Ó, você pode vir até aqui, ok? Foi avisado. Existe empatia, um consegue se colocar no lugar do outro, entender a posição e o comportamento do outro. Tem uma rotina, né, uma rotina bem estabelecida, tem horário para cada tarefa, essa rotina é respeitada. Tem afeto, né, tem muito carinho entre os integrantes, tem respeito principalmente, né, o respeito ele deve existir, ele é soberano. E tem obediência às regras. A obediência é às regras, percebam. Não é obediência ao pai ou à mãe, porque a obediência prevê medo, mas a obediência às regras que foram impostas porque foram decididas. Então, é isso que deve acontecer. E quais as habilidades, né, uma família assim democrática com todos esses acontecimentos aí desenvolvem nas crianças, futuros adultos. São pessoas respeitosas, que entendem e sabem o que é respeito, porque foram educadas com respeito. São pessoas responsáveis, porque aprenderam a cooperar, aprenderam a seguir regras e entender os limites, então são responsáveis. São pessoas empáticas, porque também aprenderam a se colocar no lugar do outro, entender o comportamento do outro. São pessoas gratas, que conseguem reconhecer o que os outros fazem por elas mesmas. São pessoas extremamente criativas, porque no perfil democrático existe uma liberdade supervisionada. Então, as crianças elas são livres para desenvolver o seu potencial, mas com supervisão. E isso desenvolve a criatividade. São crianças cooperativas que sabem que a sua posição de aceitação de importância naquele ambiente está relacionada ao quanto ela é necessária e o quanto ela pode colaborar e cooperar naquele ambiente. Então, são pessoas cooperativas. São pessoas compreensivas, porque uma vez que são empáticas, também conseguem compreender o lado do outro. São pessoas seguras, né? Porque elas sabem onde podem ir, conhecem as regras, entendem os limites do outro, então elas têm uma segurança. São justas, são pessoas que desenvolveram autonomia, porque também é um pressuposto da disciplina positiva que a gente vai aprender é o desenvolvimento da autonomia. Você não pode nunca fazer por uma criança o que ela pode fazer sozinha. Então a criança desenvolve autonomia, é uma pessoa que sabe decidir o que fazer na hora certa. E são resilientes. Elas sabem que os erros são oportunidade de aprendizado. Então, cada erro, cada sofrimento traz um aprendizado e isso faz com que elas consigam se reerguer, trazendo em si essa resiliência. Então, percebem o quanto é interessante o uso da disciplina positiva, né? Que é os lares que usam a disciplina positiva apresentam esse perfil democrático. Então, percebem quantas habilidades positivas a gente vê. A gente não consegue nem descrever habilidades negativas aqui, né? Talvez um dia isso seja possível, mas por enquanto a gente não consegue prever habilidades negativas nas famílias que usam o perfil democrático, certo? E aí a gente tem, né, a gente apresenta, provavelmente, né, não é necessário apresentar isso para os pais, mas a gente apresenta uma visão dos pais sobre o perfil que ele tem, né? Você pode identificar o estilo parental daqueles pais, mostrar que eles apresentam esse perfil e mostrar quais são os pontos negativos e positivos daquele perfil, daquela forma de atuar. E isso pode gerar uma necessidade de mudança, né? É aí que a gente começa a intervir. Então, quando os pais conseguem ver a necessidade da mudança em si, quando eles assumem a responsabilidade sobre as suas ações, sobre o seu comportamento com relação às crianças, aí sim surge o desejo da mudança. E como é que a gente vai ajudá-los a mudar? Primeiro ponto, assumindo a responsabilidade. Então, esses pais que assumiram a responsabilidade de que eles precisam mudar e de que eles também têm culpa naquele mau comportamento da criança, é uma família que está pronta para o processo de mudança. Então, a gente precisa passar para eles isso, que eles têm que assumir essa responsabilidade e que eles têm que dar tempo de treinamento. Esse tempo de treinamento é tanto para a criança quanto para os pais, principalmente, na verdade, para os pais. Os pais precisam permitir
errar, se permitir errar e se permitir corrigir esse erro. Então, eles têm que começar a entender como funciona a disciplina positiva, eles têm que começar a ter tempo para treinar. Não é da noite para o dia que eu vou pegar as ferramentas da disciplina positiva, vou começar a usar e ela vai funcionar perfeitamente. Isso não acontece. A gente precisa entender como funciona, saber aplicar as ferramentas. Elas podem não dar certo no começo, mas a gente tem que manter o processo. Então, o terceiro passo é autoconhecimento. Tem um testezinho que a gente vai ver na próxima aula, que a gente ajuda os pais a se autoconhecerem um pouco e entender como o perfil deles, né, como a sua forma de funcionar pode estar influenciando na forma de funcionamento dessa criança. Então, autoconhecimento é importante. Os pais precisam se conhecer, entender onde estão errando, o que precisam mudar, para aí sim a gente começar esse processo de mudança familiar. O quarto ponto é o mais importante, foco no processo. Pais que começam a utilizar a disciplina positiva não vão ter bons resultados no começo, né? As coisas tendem a piorar para depois melhorar. Porque qualquer mudança, né, qualquer novidade no ambiente gera um desconforto. Afinal, a pessoa está saindo da sua zona de conforto. Então, eu estou deixando de agir de uma forma e vou passar a agir de outra. Isso causa uma dor. Então, as coisas podem piorar no começo, mas você tem que manter o foco e acreditar no processo. Então, a gente precisa, como orientador parental, passar para os pais a confiança nesse processo, a confiança de que vai funcionar e acreditar nos resultados da disciplina positiva. Aí sim, com foco no processo, com autoconhecimento, assumindo essa responsabilidade, se dando tempo para aprender como funciona as ferramentas e agir, né, começar a colocar em prática, errar e corrigir, aí sim é que a gente vai ter resultado. E as ferramentas da disciplina positiva são excelentes, tem algumas muito fáceis, né? Já indiquei para vocês nas outras aulas, que no primeiro encontro, na primeira sessão parental, vocês já podem dar para os pais começarem a utilizar. E geralmente essas mais fáceis, elas dão resultado logo de início, tá? Se os pais usarem certinho. Então, a escolha limitada, ela é interessante. Distrair e redirecionar é super interessante também. O uso do bom humor, uso de sinais para conseguir cooperação. As rotinas, então são ferramentas essenciais que a gente, na primeira sessão, a gente já identifica qual é o principal problema naquela família e pode indicar uma ferramenta de modo mais assertivo para que aqueles pais, né, possam sair da primeira sessão já com algo prático para botar em prática, né? E é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre o que é o estilo parental, como a gente consegue identificar como a gente identifica cada estilo parental. Observando, conversando, entendendo como funciona cada pai e cada mãe, certo? Então, o baralho ele pode ser muito útil, a gente pode usar ele já na primeira sessão. A gente, lá no próprio recurso, tem dizendo como vocês podem usar. Vocês podem fazer junto com o pai e com a mãe, ou separado, com o pai e depois com a mãe. É o mais aconselhado, tá? Com os dois separados e pode fazer depois os dois juntos. Então, faz uma sessão só com o pai, faz outra sessão só com a mãe, faz uma sessão com os dois juntos. Lembrando que a cada cartinha, os dois têm que concordar. Isso a gente consegue adquirir o estilo parental de cada pai, consegue identificar. E a gente consegue também identificar formas de funcionamento, né, os padrões de funcionamento de cada um. Então, a depender da resposta para cada pergunta de cada pai e cada mãe, eu posso entender como é que ele funciona quando acontece aquele problema. Então, isso já me dá pistas do que eu posso orientar nas próximas sessões. Então, é um recurso muito interessante para trabalhar com as famílias. E a identificação do estilo parental, quando a gente entende a dinâmica daquela família e como os pais lidam com seus filhos, é que a gente consegue perceber muito claramente o comportamento da criança. A gente consegue entender que a causa daquele comportamento da criança está relacionada àquele comportamento dos pais. E isso tudo graças ao baralho do estilo parental e graças a essas habilidades que a gente conseguiu identificar e principalmente ao entendimento dos objetivos equivocados. Então, tenham bem claro na mente de vocês, aprendam direitinho a identificar os objetivos equivocados e os estilos parentais. Eles formam um casalzinho maravilhoso para a nossa prática clínica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula, aula 7.